maioria dos iniciantes e das pessoas inexperientes comete algum desses erros ao fazer gráficos. Será que você está nesse grupo? Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre fazer gráficos. E por que eu escolhi falar sobre esse tema? Bom, fazer gráficos é uma forma de representar dados, né? De comunicar uma informação. E essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu já trabalhei como analista de dados e cientista de dados e eu me apaixonei por esse processo de contar histórias com dados, de extrair informações, de revelar informações que às vezes são escondidas nos dados para que outras pessoas também possam ter acesso. E durante essas minhas experiências profissionais, eu fui me deparando com diversos tipos de gráficos, né? Eu estudei sobre isso, no meu mestrado principalmente, eu tive disciplina de visualização de dados, uma disciplina que eu gostei muito. Inclusive, eu já contei aqui no canal que a disciplina de visualização de dados que eu fiz foi o que me convenceu a querer de fato trabalhar com dados. O ponto é que mesmo que você não seja um analista ou cientista de dados, fazer gráficos é uma habilidade importante, porque independente da profissão que você tenha ou que queira ter, provavelmente você já fez ou vai fazer um gráfico na sua vida. Então, relatórios são algo que são necessários em todas as profissões. Um gráfico, ele é um recurso visual que te ajuda a atingir um objetivo de comunicação. Então, se você quer convencer um cliente, um chefe ou um colega de trabalho, você pode se aproveitar desse recurso, né? Utilizar esse recurso a seu favor para conseguir ser mais persuasivo. Acontece que mesmo quando as pessoas sabem disso e querem utilizar esse recurso, muitas vezes elas cometem alguns erros. E o primeiro erro é não entender o público-alvo do seu gráfico, né, dessa representação de dados que você vai fazer. E o público-alvo, ele pode ser muito variado, né? Como eu falei, você pode ter objetivos diferentes. Então, se você está fazendo um gráfico, por exemplo, para o seu TCC, o público-alvo pode acabar sendo a banca examinadora, ou então as pessoas que você deseja que consultem o seu trabalho depois no futuro. Se você está no seu trabalho, então, se você vai fazer um relatório para apresentar para outras pessoas, o seu público-alvo vai ser o seu time, ou às vezes você é de um time técnico, por exemplo, se você trabalha no setor financeiro de uma empresa e você precisa apresentar esses resultados para pessoas que são de outras áreas, que podem ser diretores ou simplesmente outros times realmente que não têm tanta familiaridade com aquele contexto que você está inserido. E isso é fundamental. Então, entender essa audiência, né, a quem esse gráfico se destina, vai poder fazer com que você entenda quais são as premissas, ou seja, o que esse público já domina do que você quer comunicar, do que você quer apresentar com o seu gráfico, e o que esse público não domina. São pessoas que têm uma maior capacidade analítica ou não. Aproveitando esse caso do setor financeiro que eu usei, se eu fosse, por exemplo, um funcionário que tem o objetivo de mostrar para outras pessoas da empresa, né, de outros times, que a velocidade de gastos na empresa precisa ser reduzida, porque a gente já está chegando perto do limite total de gastos previsto para o ano, então uma boa visualização seria uma visualização de parte para o todo, que a gente chama, em que a gente utiliza formas, né, geométricas que dão essa noção de área, de comparação. Então você poderia utilizar um gráfico simples, um gráfico de pizza, em que você consegue demonstrar que boa parte dessa pizza já está preenchida com os gastos que já foram executados e o que sobra, que é bem menos, é o que ainda se pode gastar. E esse exemplo ele também já adianta o segundo erro, que é não definir um objetivo específico. Então perceba que até para conseguir dar um exemplo de que tipo de gráfico a gente pode escolher numa determinada situação, eu já defini o objetivo desse gráfico. Porque sem saber o objetivo da nossa comunicação, não dá para a gente escolher o melhor tipo de gráfico. Então, podem ser gráficos de comparação, podem ser gráficos, como eu exemplifiquei, que dão a noção de parte para o todo, podem ser gráficos que dão uma noção de hierarquia, podem ser gráficos que dão uma noção de tendência, podem ser gráficos que exploram uma noção espacial e a gente vai começar a utilizar mapas para poder comunicar o que a gente quer comunicar. Então, existem muitas possibilidades de gráficos e sem ter um objetivo específico, fica muito difícil de escolher. E o terceiro erro que é cometido de maneira muito frequente é escolher o gráfico inadequado. Existem uma série de gráficos, né? Inclusive quando a gente entra em algumas ferramentas como o próprio Excel, né, que é muito difundido,
a gente às vezes pode se perder, né, quando a gente é iniciante, com tantas possibilidades. Pode até nem fazer sentido do porquê de tantos gráficos para poder comunicar uma mesma informação. Acontece que faz muita diferença essa escolha para quem vai interagir com aquele gráfico. E, bom, eu me lembro de quando eu era iniciante, há muitos anos atrás, muitas vezes eu acabei escolhendo um gráfico porque eu achava que ele era mais bonito, né? Eu ia ali pela intuição, pelo meu gosto pessoal, e falava, esse gráfico aqui fica bonito. Mas não é essa a maneira adequada de se escolher um gráfico. Então, a melhor forma é, primeiro, você sabendo o seu público-alvo, segundo, você sabendo o objetivo que você tem com esse gráfico, e terceiro, mas não menos importante, você sabendo que tipo de dado você tem disponível para poder fazer essa representação visual. Então, se são dados numéricos, como a medição de temperatura ao longo do dia, 30 graus, 32 graus, 36 graus, 40 graus se você estiver no Rio de Janeiro, ou se são dados categóricos, como, por exemplo, ensolarado, nublado, chuvoso, esses seriam dados que poderiam estar associados ao mesmo contexto, então temperatura e uma qualificação para o dia, né? Como é que ele está, se teve sol, se não teve. E a forma de você representar, né, evidentemente é diferente. Então é preciso ficar atento a isso. E um gráfico que é frequentemente mal utilizado é o próprio gráfico de pizza, que eu citei como exemplo anteriormente. Se você precisa que as pessoas que vão ler o seu gráfico, que vão interpretá-lo, tenham uma noção quantitativa precisa dos dados que você está representando, o gráfico de pizza ele não é ideal, porque não é a melhor forma de identificar a quantidade para o nosso olho humano conseguir comparar áreas. Então, se num gráfico de pizza a gente tiver fatias de valores muito próximos, isso vai tornar mais confuso a interpretação. Então, naturalmente, algumas pessoas podem ter mais ou menos facilidade, mas pela forma como o nosso olho funciona, o nosso mecanismo de visão funciona, nós não somos tão bons em diferenciar áreas similares apenas olhando para elas. E aí, claro que você pode usar recursos para melhorar o seu gráfico de pizza, mas idealmente você utilizando o gráfico de barras, por exemplo, que é feito para você poder comparar quantidades, você atinge o seu objetivo de uma maneira mais eficaz. E o quarto erro que é muito cometido é escolher as cores inadequadas. Então podem ser cores sem contraste, cores muito similares, ou inclusive cores que não são acessíveis. Eu já fiz um vídeo no canal falando sobre acessibilidade, mas esse é um tópico muito importante quando a gente está fazendo uma representação visual. E inclusive existem diversas ferramentas online que te permitem escolher a melhor paleta de cores. Essas ferramentas elas indicam se as cores que você está escolhendo têm contraste suficiente. Eu gosto muito da ferramenta da Adobe, que se chama Adobe Color. É uma ferramenta online, é gratuita, e eu vou deixar aqui na descrição para que você possa acessar. Se você está gostando desse vídeo e tem interesse em representação de dados, em visualização de dados, talvez você se interesse pelo meu curso de visualização de dados em Python. Mas é importante eu dizer que ele é um curso que não é para todas as pessoas, então é preciso que você tenha familiaridade com a programação em Python e uma noção mínima de análise de dados utilizando Python para conseguir acompanhar esse curso da melhor maneira. Então, se você já está familiarizado com esse conteúdo e com os vídeos que eu coloco aqui no canal de análise de dados de pandas, esse curso é para você. Nesse curso eu apresento uma base teórica de visualização de dados inicialmente, para justamente poder aprimorar essas técnicas para escolher gráficos, para entender qual a melhor forma de apresentar quais tipos de dados. E depois tem uma segunda parte que é bem prática, que é bem mão na massa, em que a gente cria uma visualização de dados de Covid em Python. E o resultado que a gente chegou ficou muito legal, uma visualização interativa que nos permite entender o espalhamento da Covid-19 nos municípios brasileiros, e a gente ainda fez um outro gráfico que nos permite entender as relações da incidência de Covid nos municípios e do seu índice de desenvolvimento humano. Esse curso é online e gravado, mas de tempos em tempos eu faço um aulão ao vivo com os alunos para que eles possam tirar dúvidas e a gente possa trocar, informações e conhecimento. E o próximo aulão vai ser no sábado, dia 7 de novembro. Se você se interessou, é só conferir o link que está aqui na descrição. O quinto erro que a maioria das pessoas cometem é não colocar título e legendas no gráfico.
então você utiliza cores no seu gráfico e você não indica o que representa cada uma dessas cores, ou você não coloca um título, né, que é o resumo do que você quer informar com aquele gráfico. Pode parecer super básico, mas é muito, muito incomum encontrar gráficos sem essas informações. E evidentemente não basta só ter um título e ter legendas. Tem que ser um título eficaz, que faça com que a pessoa compreenda o que você precisa que ela entenda olhando para aquele gráfico. Assim como as legendas. Tem que ser uma legenda que não seja muito extensa, né? Porque em geral tem um tamanho reduzido e fica ao lado do gráfico. Então não pode ser muita informação ali numa letra miúda. Então tem que ser uma informação reduzida, mas que seja suficiente para essa experiência, né, de interação com o seu gráfico. E se o título, legenda e algumas anotações são importantes para o gráfico, para que as pessoas entendam o que você quer dizer com ele, utilizar esses elementos em excesso também é um erro muito comum. Então, se você fizer um título muito extenso, uma legenda muito extensa, ou você começa a incluir elementos de interação e animação que são desnecessários para aquela experiência, você acaba poluindo muito essa imagem que você está construindo, essa representação visual que você está construindo. Então, esse também é um erro muito comum. E o sétimo e último erro que eu vou citar aqui, ele é muito mais frequente do que deveria, e às vezes ele indica até uma certa má-fé de quem está fazendo os gráficos. E aqui eu estou me referindo a não indicar as unidades de medida que estão sendo utilizadas no gráfico, ou pior, utilizar unidades de medida de maneira desproporcional. Um exemplo disso é, supondo que um prefeito de uma determinada cidade quer dizer que durante o mandato dele, ele gerou muito mais empregos. E quando ele vai te apresentar essa informação, ele vai te mostrar informação de prefeitos anteriores, ou do prefeito anterior especificamente, e a informação no mandato dele. E é comum que uma coisa como essa que você está vendo aí na tela aconteça. Então, ele diz que no governo dele aumentou em 40% a oferta de empregos, e no governo anterior aumentou em 35%. Só que quando você olha para as barras, elas estão extremamente desproporcionais. Então, a barra de 40%, que é a barra que indica que esse prefeito, né, foi bem sucedido, ela é muito maior que a outra de 35%. E, propositalmente, ele também não coloca um eixo de unidades de medida que dê o referencial de quanto cada barra representa. E isso é um exemplo de má-fé, porque a pessoa que fez o gráfico está querendo manipular o dado, né, a informação. Então, quer dar a entender que o número 40 é muito maior do que o número 35, enquanto, na verdade, não é tão maior assim. Esses, então, foram os erros que eu observei aí ao longo da minha experiência profissional, que são comumente cometidos por pessoas iniciantes, inexperientes ou aquelas que estão de má fé. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ou quer fazer gráficos melhores. E se você gosta desse tema de visualização de dados e quer aprender a fazer gráficos em Python, dá uma olhada aqui no canal, porque a gente tem muitos vídeos em que eu ensino a fazer gráficos de maneiras diferentes com recursos em Python. Mas se você já viu todos os meus vídeos aqui no canal e quer se aprofundar ainda mais, você pode adquirir o meu curso e o link está aqui na descrição. Muito obrigada e até a próxima!